Moshe, bom dia a todos. Olá, Dr. Leitman. Rav, bom dia. O tema de nosso encontro hoje é forças impuras. Bem, eu sou um pouco místico, podemos, na verdade, usar a linguagem cabalística e dizer clipot. Talvez possamos dizer assim. Bem, às vezes eu direi de forças impuras, mas até que nossos alunos se acostumem. A primeira pergunta, o que é clipar no trabalho espiritual e como defini-lo? Rav, clipar é de fato clipar, ou seja, há um fruto ao qual queremos alcançar. E para alcançar o fruto, precisamos clipar sua camada externa, que é chamada de clipar. Moshe, então clipar é uma casca dura, certo? Rav, é a casca, e não é uma casca qualquer. Ela permite que o fruto cresça, amadureça, se torne adequado para ser consumido conforme sua finalidade. Se não houvesse a clipar, o fruto apodreceria. Ele praticamente nem cresceria. Tudo depende da clipar. E a clipar cresce, cresce e cresce. E praticamente só na sua última fase ela se forma como uma clipa fina, uma película fina, e dentro dela um fruto doce. Moshe, ou seja, doutor, literalmente clipar significa casca, mas em um sentido mais amplo refere-se às forças impuras, certo? Talvez sejam forças que não devem ser chamadas de impuras, porque essa compreensão nos distancia da verdade. São forças que ajudam o próprio fruto a amadurecer. Elas o envolvem, protegem e cuidem para que ele não seja consumido por pragas. Ou seja, a clipar protege o fruto. E só depois que o fruto estiver totalmente maduro e pronto para o consumo, a clipar se revela, mostrando que sob ela há um fruto bom, saboroso e doce. Então a pessoa pode colher esse fruto, limpá-lo da clipar dessa película e consumi-lo. Moshe, diga-me, o que exatamente entende por fruto, Dr. Leitman? Por fruto, quero dizer, no nosso mundo, por exemplo, uma maçã. Mas no mundo espiritual, trata-se do verdadeiro conhecimento. Para alcançá-lo, é necessário cultivar por muito tempo a árvore e seus frutos, protegê-los e realizar determinadas ações sobre a árvore, cuidar dela, adubá-la, regá-la e assim por diante. Quando atingimos o estado em que o fruto realmente amadurece, então podemos finalmente consumi-lo. Moshe, de que conhecimento está falando, doutor? Rav, estou falando de conhecimento espiritual. Moshe, sim, mas o que é isso? Rav, conhecimento espiritual é o conhecimento de tudo que nos cerca, das forças externas e internas, e acima de tudo, de sua fonte, o Criador. Moshe, ou seja, um conhecimento espiritual que para ser adquirido exige clipar, ou seja, uma espécie de casca, uma série de obstáculos a serem superados, certo? Rav, não são apenas obstáculos, mas foram especificamente criados para proteger o fruto. E, portanto, a pessoa que deseja alcançar exatamente o estado interno, o preenchimento interno do fruto, deve superar essas forças externas que protegem o fruto. Ou seja, ela deve se corrigir de tal maneira que essas forças externas deixem de ser um obstáculo para ela. Ou seja, a clipar, essa camada externa protege o fruto da pessoa que ainda não está pronta para saborear o próprio fruto. Moshe. Ou seja, Dr. Leitman, estamos dizendo que o fruto é o conhecimento e que esse conhecimento, se fosse revelado antes que a clipar envolvesse esse fruto, causaria dano à pessoa certa? Claro, vemos que sempre que o conhecimento cai nas mãos de pessoas que não estão moralmente preparadas, elas usam esse conhecimento de forma prejudicial para si mesmas e para os outros.
Moshe. Bom, quando você fala de conhecimento, entendo que se refere ao conhecimento sobre o sistema superior, sobre o Criador. Podemos dizer assim, Rav, sim. Moshe, sobre o mistério da natureza, Rav, sim. Moshe, Dr. Leitman, seu professor, da base escreve em um de seus artigos que a clipá é o desejo de receber com intenção de si mesmo, e isso separa uma pessoa do Criador. Ele sente que é o mestre de seu destino e não há outro poder no mundo exceto ele mesmo. Isso está relacionado a este conhecimento do qual estávamos falando antes do desejo de receber para si mesmo. Esse desejo é inerente à pessoa desde o início. Ela nasce com esse desejo, assim como um bebê nasce com os punhos cerrados, como se quisesse agarrar o mundo inteiro para si. Moshe, e quando morre, pelo contrário, suas mãos estão abertas e relaxadas. Rav, sim. Moshe, então, mais uma vez, o desejo de receber com intenção para si é essa camada que me limita em relação a certos conhecimentos, ao conhecimento do Criador. Rav, sim. Portanto, deve-se fazer de tal forma que tudo que se recebe seja para o benefício dos outros e apenas isso. Moshe, mais uma vez, essa camada que representa a intenção de agir apenas em benefício próprio, como exatamente ele impede a revelação do Criador de todo esse conhecimento da criação? Qual é a razão disso, Dr. Leitman? Rav. Ela protege todo o conhecimento espiritual, não o material. O conhecimento material, infelizmente, continua acessível para nós e podemos usá-lo para nosso próprio benefício em detrimento dos outros. Mas o conhecimento espiritual, ou seja, a compreensão de todo o sistema da criação, de tudo que existe, do que nos rodeia, e nos preenche, tudo isso nos é acessível, inacessível, até que alcancemos um nível de desenvolvimento interno em que possamos utilizá-lo apenas para o bem dos outros. Moshe, ou seja, todo o sistema do mundo espiritual está estruturado de forma que não se pode usar a revelação do Criador, ou seja, o conhecimento sobre o sistema da criação para o benefício próprio, mas apenas para os outros, se for possível, sim. Moshe, quais são os tipos de clipot que existem? Quais são os níveis dela? Claro, nem sei se é necessário nomeá-las. Moshe, bem, pelo que eu vi, existem duas principais. A clipá egípcia, que, como seu professor escreve, é algo mais geral, e a Amalek. Aliás, a sigla de Almanat Lekabel, que em hebraico significa receber para si mesmo. Sim. Moshe disse que Amalek, essa camada existe para desviar a pessoa da grandeza do Criador. E clipá Mitzrayim é clipá geral. O que significa? Rav? Bem, ela é geral porque encobre de todos nós a verdadeira estrutura da criação. Essa é a clipá egípcia. Já a mais particular, interna, cobre ainda mais o próprio núcleo da grandeza do Criador. Moshe, o que quer dizer que a grandeza do Criador está oculta de mim, Rav? Que você não sente, não vê, não compreende, de nenhuma forma pode influenciá-lo. E, da mesma maneira, ele, em conformidade com isso, parece não influenciar você. Moshe, ou seja, como você disse, a clipá nos protege da luz do Criador, podemos dizer assim, Rav, sim, da aproximação com o Criador. Moshe, e se ela não nos protegesse, o que aconteceria?
Rav, senão poderemos nos machucar muito, assim como temos medo de deixar uma criança sozinha com algum tipo de dispositivo ou circunstância que possa prejudicá-la. Moshe, bem, eu vou raciocinar de forma simples, mas aprendemos em todas as suas aulas que o Criador é a força do amor, da doação, da unidade. Então, se essa força de amor me for revelada, será que eu poderia usá-la de alguma forma para me prejudicar? Rav, com certeza, você quererá receber dela mais do que você pode usar corretamente. Moshe, exatamente, Rav, sim, então será necessário limitar você. Moshe, então o amor do Criador pelas criaturas também pode ser usada de forma prejudicial? Claro, e como pode? Moshe, e por isso existe a clipá que impede isso? Sim, Moshe, agora é interessante, você tocou nesse assunto e realmente, em nosso mundo, quantas vezes tentaram os antigos gregos, já falavam sobre isso, ocultar o conhecimento dos que possuem intenções impuras e erradas, mas vemos que isso não funciona, o conhecimento acaba sendo disseminado. Porque esses antigos gregos estavam no mesmo nível dessas pessoas, mas os cabalistas estão em nível acima disso. Por isso, ninguém pode se aproximar e pegar esse conhecimento. Porque para se aproximar dele, absorvê-lo e revelá-lo, para trabalhar com ele, é necessário estar no nível desse conhecimento. E por isso, uma pessoa comum, um indivíduo egoísta, não pode fazer isso. Moshe, ou seja, Dr. Leitner, se eu entendi corretamente, para adquirir o conhecimento cabalístico, a pessoa deve mudar a si mesma, a sua intenção oral. Exatamente. Quando ela muda, não tem outra escolha senão usar esse conhecimento corretamente, sim. Moshe, mas em nosso mundo a pessoa não precisa mudar a si mesma e vemos que os cientistas podem continuar sendo egoístas, ainda assim obter conhecimento, transmiti-lo e virtualmente usá-lo. Rav, sim, certo. E esse foi um grande problema, porque no passado Aristóteles já escrevia: não revelem nosso conhecimento ao povo comum, porque eles não saberão usá-lo corretamente e acabarão reinando o mundo inteiro. E foi exatamente o que aconteceu. Nos tempos atuais, ao contrário, todos os cientistas divulgam conhecimento para todos e vejam o que está acontecendo. Para onde direcionamos todo o poder da ciência, principalmente para a destruição? Moshe, sim, mas ainda assim podemos esperar que exista algum tipo de sistema superior que não nos permitirá nos destruir completamente. Rav, esse é o sistema superior, mas também devemos pensar por nós mesmos e por nossa parte já revelamos tudo o que era possível. Moshe, inclusive, doutor, em seu blog está escrito que a clipá é um simulador para aprender a distinguir entre o bom e o mal, e ela nos demonstra todos os tipos de erros e falhas. Foi assim que o traduziram. Rav, foi assim que me traduziram, simulador? Moshe, você pode explicar, com exemplo, como através das clipot é possível estudar e adquirir o conhecimento a partir dos próprios erros. Quando a pessoa realmente deseja alcançar o conhecimento da natureza interna, como ela atua, como interagimos com ela e ela conosco, então nos aproximamos do estado em que nossos pensamentos e sentimentos começam a se voltar contra nós mesmos. Ou seja, começamos a sentir e entender que nossas qualidades terrenas, egoístas, nos atrapalham. Estamos presos nelas e não conseguimos nos libertar. Como podemos nos elevar acima delas e perceber o mundo do nosso redor sem distorções causadas por nossas qualidades egoístas, mas como realmente é, como ele existe por si só. Então, tentamos romper essa casca em que estamos e sair dela para além de seus limites. Esse é o desafio do cabalista.
Moshe, está escrito, o Criador criou em posição ao outro, ou seja, aos mundos sagrados, que são nossas intenções de doar, e às forças impuras, o clipot. E também está dito que é essencial que haja um oposto ao outro, ou seja, sem essas forças impuras, não seria possível esclarecer as intenções certas. Isto corresponde à lei da dialética de Hegel, o princípio da unidade e luta dos opostos, ou seja, apenas a partir do negativo podemos compreender o que é a intenção correta. Sim, tudo o que descobrimos, aprendemos através da oposição de propriedades. Se não tivermos uma propriedade oposta a um determinado fenômeno, nem sequer conseguimos estudá-lo. Moshe, ou seja, somos obrigados a passar por todas as intenções impuras, puras, impuras, não importa, desde que sejam opostas. Moshe. Agora, talvez, para alunos mais avançados, eles perguntam que tipo de relação entre companheiros em um grupo pode ser chamada de clipá. Pode dar um exemplo? Rav. Bem, praticamente não pode haver relações do tipo clipá entre companheiros no grupo. Mas clipá é inveja, ciúme, rejeição, falta de vontade de ajudar. São todas essas qualidades que negam a união entre pessoas, seja a união emocional, espiritual ou do coração. Moshe. E como funciona a clipá? Qual é o seu mecanismo? Pode explicar? Existem várias características humanas que formam a clipá. Em geral, são qualidades egoístas. Mas elas também se subdividem em categorias. Por assim dizer, isso inclui inveja, ciúme, autoexaltação, falsidade, Moshe, orgulho talvez, Rav, sim, o orgulho é uma característica geral da clipá, essas são as qualidades. Moshe, ou seja, tudo que nos separa, certo? Rav, sim, na verdade há muitas delas, mas todas fazem parte de um único todo, ou seja, o egoísmo do ser humano. Moshe, podemos usar essas características que o Senhor mencionou agora. Inveja, ciúme, como elas se ligam a alguém diretamente na revelação da força superior? Essas clipot continuam atuando até o final da correção. Moshe, e como se proteger da clipot? Algum conselho? Apenas através da aproximação com os companheiros. Somente quando a pessoa se agarra aos amigos e deseja ser com eles um só todo, não há outras qualidades que possam ajudar, pois a clipá é, essencialmente, o desejo de se afastar, de empurrar, de se isolar dos outros, para permanecer em si mesmo. Moshe, ou seja, há uma clipá geral no grupo que atua entre os companheiros apenas para separá-los, orgulho, inveja. E há a clipá específica chamada Elminat Likabel Malé, que age contra a grandeza da qualidade de doação, ou seja, contra a força superior do Criador. Ela diz à pessoa, você é mais importante, seu benefício e seu lucro são mais importantes. Estou entendendo corretamente, Rav? Sim, absolutamente certo. Então, no final das contas, não há como percorrer todo esse caminho espiritual e fazer todos esses esclarecimentos sem cair naquele hipótese. Isso é impossível, pois dizemos que a pessoa deve passar por elas, Rav. Isso é impossível, pois dizemos que a pessoa deve passar por elas. Com certeza, você disse isso corretamente, ou seja, devemos cair e nos levantar, cair e nos levantar. E assim, através de nossas quedas, elevamos um pouco das clipot conosco, um pouco dessa casca, um pouco de egoísmo, um pouco da inveja, um pouco de nosso ego, e ao elevarmos esses fragmentos do nosso egoísmo, também os corrigimos. Ou seja,
Moshe, ou seja, o verdadeiro medo não é cair nas clipot e depois se levantar, mas sim cair e não conseguir voltar. Esse é o problema, doutor Rav. Não, isso praticamente não pode acontecer, não, porque no fim das contas a força superior do Criador cuida de cada um e eleva todos. Portanto, não importa se caiu ou não caiu. Sobre isso também está dito, 1000 vezes cairá o justo se levantará, Moshe. Então uma pessoa pode cair e levantar-se hoje, outra cair e levantar-se em um ano. Rav, sim, tudo depende da prontidão em elevar-se novamente. Moshe, o Senhor mencionou certa vez que a clipá funciona de maneira inversa, ou seja, se ela não existisse, não conseguiríamos suportar essa unidade do grupo. Nem mesmo com qualidade de doação. Eu sou egoísta, não consigo suportar um estado em que preciso trabalhar sem nenhum benefício para mim mesmo. E, portanto, existe uma espécie de casca que, no fundo, me diz, bem, de qualquer forma você terá algo por isso, certo? E assim me dá a oportunidade de realizar certas ações. Sim. Ou seja, no fundo, adquirir diretamente a qualidade de doação e amor é impossível. Bem, parece que examinamos tudo sobre essa clipota. Então, mais uma vez, talvez um último conselho. Como, afinal, proteger-se dessa clipot? Cair nelas imediatamente se levantar. Moshe. Que não leve muito tempo, para não permanecer nelas por muito tempo. Rav, eu diria que é assim. Se você está ligado ao grupo, se entende claramente que tudo depende apenas da sua conexão com os companheiros e juntos vocês agem corretamente em relação ao Criador, então sempre haverá diversos problemas entre vocês, mas vocês se levantarão deles rapidamente e assim cada queda será acompanhada por uma elevação ainda maior do egoísmo e do altruísmo, fortalecendo a conexão entre vocês. E no final, vocês já conseguirão o objetivo de forma rápida e fácil. Moshe, em essência, você mencionou que a função da clipá é estender o tempo. Rav, sim. Moshe, o que significa estender o tempo? Isso significa, podemos dizer, então, que é por isso que existe o tempo em nosso mundo, a possibilidade de alugar ou encurtar o tempo, sim, e no espiritual, se não há tempo, como a clipá funciona lá? Ela não estende o tempo. No espiritual é um estado. Portanto, não se preocupem. Podemos usar o tempo corretamente e encurtá-lo. Isso depende apenas de quão conectados estamos entre nós. E nossas conexões mútuas reduzem tanto as quedas quanto as elevações. Moshe, muito obrigado. Estivemos estudando o estado espiritual Clipot. Até o próximo encontro. Rav, tudo de bom.